Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Que bom que você está bem. Estamos aqui para dar continuidade a nosso estudo Panorama Bíblico e estamos estudando nessas últimas aulas a respeito da dispensação da graça, né? E hoje estaremos falando dentro desse tema, né, a respeito do assunto igreja. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5. Enquanto você abre, eu quero fazer um breve comentário. Um agradecimento a você que já se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado. E também pedir para você que ainda não se inscreveu, por favor, nos ajude para que esse conteúdo, esse material, ele possa alcançar mais vida, ele possa tocar em mais vida, né, por meio do YouTube, por meio da rede social. E entenda que junto nós estamos fazendo uma grande obra. Amém? Obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5. Diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, cada dia crescia em número. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse momento tão maravilhoso em que nós estamos aqui, Senhor. Ó Deus, disposto a aprender um pouquinho mais de ti, Senhor. Que teu Espírito possa cooperar conosco, possa nos ajudar a guardar a tua palavra no nosso coração, Senhor, e colocarmos por prática em nossas vidas, para a glória do teu nome. E nós podemos dizer amém, amém. Graças a Deus. Bem, meus amados, nós temos dito, né, para que nós possamos ter um entendimento do que é a dispensação da graça, nós temos que aprender as bases da dispensação da graça. Nós falamos que a dispensação da graça, ela tem duas bases. Uma delas é chamado o Evangelho, a qual nós já estudamos. E a outra base é a igreja, a qual nós iniciaremos hoje a estudar. Amém? Nós sabemos que o Evangelho é a base, né? Ou é uma das bases. Nós sabemos que sem o Evangelho não haveria a igreja. Nós sabemos que sem o Evangelho não haveria salvação. Nós sabemos que sem o Evangelho o nosso nome não estaria escrito no livro da vida. Nós sabemos que sem o Evangelho não haveria o arrebatamento da igreja. Não haveria a esperança de ir morar no céu, né? Tudo isso nós sabemos, tá? Nós sabemos que o Evangelho, que é o Evangelho, é aquilo que Cristo fez por nós, né? Exatamente, é a realidade da obra redentora. Isto é o Evangelho. Mas o que Cristo fez por nós? Cristo nos substituiu naquela cruz. Ele foi crucificado, morreu, né, no nosso lugar e ressuscitou. Entenda, querido, que cada pessoa, que cada indivíduo que professa o Evangelho, crendo no seu coração, né, isso vai passando um processo dentro dessa pessoa, né, que ela vai formando, né, juntamente com outras pessoas, né, um corpo, um edifício, né, vai formando, vai se tornando a noiva de Cristo, né, e vai se formando ou vai sendo, né, aquilo que Deus identifica ou chama como a igreja. O que é a igreja? A igreja é justamente, né, esse corpo, essa reunião de todas as pessoas que ouviram o Evangelho, né, de Jesus Cristo e genuinamente acreditaram nesta verdade, que verdadeiramente acreditaram nesta palavra. Você pode até perguntar, quando alguém crê no Evangelho, o que acontece? Bem, querido, há um processo. Quando nós cremos no Evangelho, nós passamos pelo processo chamado regeneração, que é justamente o novo nascimento. Nós nos tornamos uma nova criatura, né? Nós passamos da raça adâmica para a raça de Jesus Cristo, uma raça que tem a sua origem no céu, como nós já estudamos, né? Nós passamos, né, a ser um cidadão do céu, aonde Jesus é a cabeça dessa nova raça. A igreja, né, ela vai se formando com cada indivíduo que recebe o Evangelho, que abre o seu coração para o Evangelho. Olha,
Para que nós possamos entender o que é a igreja, nós temos que ter esse entendimento do que é o Evangelho. O Evangelho é justamente anunciar o que Cristo fez por nós, tá? Que existe uma esperança, né? Que existe vida para o ser humano, vida que Deus providenciou em Jesus Cristo. Olha o que Deus vai dizer no versículo central da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Meus queridos, tá? Nós sabemos que todos aqueles que nascem de novo, aceitando e vivendo o Evangelho, Deus o identifica, o classifica, o chama de igreja. Nós sabemos que a palavra igreja vem da palavra grega chamada eclésia, né? E a palavra eclésia, ela significa uma assembleia chamada para fora, tá? Nos tempos, né, antigos, que não havia essa comunicação que nós temos hoje, né, por meio de jornal, telefone, por meio da internet, redes sociais, né, não havia, né? Quando, né, uma autoridade, um líder, um rei, um imperador, ele tinha que anunciar mudança na sua comunidade, na sua cidade, no seu país, né? Como que eles faziam? Normalmente, né, uma pessoa era convocada para ir passando de casa em casa, convocando esta casa para sair para fora e ir para um determinado lugar, né? Onde seria anunciado as boas novas, onde seria anunciado, né, as notícias, as mudanças, né, desse jeito que acontecia. E esse chamado para fora, né, se dava o nome de eclésia, né, chamado para fora, né, uma assembleia, uma reunião, tá? Então, assim nós entendemos, né? Quando a gente olha para essa palavra chamada eclésia, né? Que ela é formada por duas sílabas, por duas raízes, né? Uma delas é ek, que significa para fora, né? E a segunda dela é eclésia, né? Que vem de um verbo grego, né? Que significa chamar, né? O verbo kaleo, tá? Então, as duas juntas, formando eclésia, ela forma justamente essa frase, chamados para fora. Chamados para fora, que tem o mesmo sentido de nós como somos chamados por Deus. Somos chamados para fora desse mundo, somos separados para sermos separados desse mundo, né? Nós somos chamados para formar esse grupo de salvos em Jesus Cristo, tá? Então o Espírito Santo vai dando a conotação, né? E essa palavra que era uma palavra comum de chamar o povo para ouvir o Evangelho, né? O Espírito Santo vai dando essa conotação, né? Tá? E ela vai se tornando essa palavra que vai dar o nome, né, a essa dispensação da igreja, né, ao fato que é a reunião dos salvos em Jesus Cristo. Querido, Deus, quando ele olha, né, para a sua igreja, lá do alto, lá do céu, lá do seu trono, tá? Deus vai olhar justamente para todas as pessoas que nasceram de novo, tá? Deus não vai olhar para a igreja A, para a igreja B, ou seja, para a Assembleia de Deus, ou para a Batista, ou para a Presbiteriana, ou pela Metodista, ou para qualquer outra igreja, né? Não. Deus vai olhar para aquelas pessoas que nasceram de novo, tá? E aquilo quando Jesus disse a minha igreja, né? Ele está justamente se referindo, né, a um conjunto de pessoas, né, que genuinamente aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, verdadeiramente aceitaram a palavra de Deus e vivem a palavra de Deus nas suas vidas, né? É isso que ele está dizendo a respeito da minha igreja. Presta atenção, querido. Todos os crentes, né? Todas as pessoas que creram
em Jesus Cristo no presente e os que creram no Evangelho no passado, né, judeus e gentios, de todos os tempos, né, forma uma igreja, que a Bíblia vai dizer a Universal Assembleia dos Santos, a igreja invisível, né? Essa igreja invisível. Essa é a igreja que Deus vê, que é a nova criação, criada por Jesus Cristo. No Salmo 87, no versículo 7, vai falar que Deus é tremendamente reverenciado, né, nesta Assembleia. Diz assim: Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ele está falando justamente nessa igreja formada por todos aqueles que aceitaram genuinamente a Jesus, né? E que se entregaram verdadeiramente à sua palavra, né? Ele está dizendo que Deus é reverenciado. Olha, Hebreus capítulo 12, no versículo 23, né? O escritor aos Hebreus também vai estar falando a universal Assembleia, e igreja dos primogênitos, né, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoado. Ele está fazendo a igreja universal, né, da Assembleia dos Santos, né, e a igreja dos primogênitos, e que estão escritos no livro, escrito no céu. O que isso me traz uma verdade? Que nessa igreja invisível, né, as pessoas que fazem parte dessa igreja são pessoas que realmente estão com teus nomes escrito no livro da vida, já estão com seu nome ali, né? Aqueles que realmente Deus vai convocar eles, como no Salmo 50, no versículo 5, ele vai dizer assim: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança de sacrifício, tá? É esse que nós estamos dizendo, né? Quando Deus olha lá do céu para a sua igreja, ele identifica esses que fizeram com ele uma aliança de sacrifício, né? Esses que estão com o teu nome escrito no livro da vida. Amém? Nós sabemos, querido, que uma das figuras, né, para identificar a igreja, né, é o corpo, é a noiva, tá? E quando Deus olha para a sua igreja, ele vê esse conjunto. Desculpe, irmão. Os que já morreram salvos também fazem parte desse corpo, né? Os crentes que dormiram no Senhor fazem parte desse corpo. A igreja que vemos de tijolo não é igreja, é apenas um local aonde a igreja se reúne. A igreja somos nós, né? A igreja nunca vai ser eu, a igreja vai ser nós, porque a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então eu preciso ter no mínimo 2 para ser reconhecido como igreja, porque onde tiver 2, Jesus está no meio, no meio. Amém? Querido, a verdade é que quando houver o arrebatamento, tá? Qual igreja que vai subir? É justamente essa igreja que nós conhecemos como Assembleia dos Santos, né? A igreja invisível, ou essa igreja universal que vai subir ao encontro de Jesus nos ares, né? Nós sabemos que alguns teólogos, né? Alguns comentaristas, tá? Dizem que nem todo, né, da igreja universal subirão. Porém, eu não aceito, nós não podemos aceitar que no arrebatamento, né, dessa igreja, tá, fica aqui na terra uma parte e sobre outra. Não, não. Até porque nós lemos ali no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 3, aonde ele diz, né, que os nomes estão escritos no céu, né, estão no livro da vida,
né? E o critério para subir, né, é aqueles que estão escritos no livro da vida, é esses que vão escutar o soar da trombeta e serão, se tiver morto, né, eles ressuscitarão, né, e serão glorificados e serão levados. E depois nós que estaremos vivos, né? É isso, tá? Agora, eu te pergunto uma coisa, querido, tá? Ó, a igreja, se realmente, né, um exemplo, se for um corpo que vai, né, é, ser arrebatado, segundo esses teólogos, o que vai ficar? Tá? O pé, a perna, o pescoço? Será que Deus vai levar somente a metade da sua noiva? Claro que não, querido, tá? Claro que não, tá? Ele vai levar a tua igreja, cujos nomes estão escritos no céu. Ele diz justamente a igreja do primogênito e a universal Assembleia dos Santos, a igreja do Senhor, essa igreja mística que realmente, genuinamente aceitar a Jesus e vive a Jesus e obedece a Jesus. Amém? Agora, querido, para que nós possamos entender a igreja, o que a igreja é e como a igreja funciona, temos também que entender, né, o que é chamado de igreja visível. Nós falamos da igreja invisível, né? E o que é a igreja local. Deus, quando olha, ele vê todos. Sim, claro, os olhos do Senhor são sobre todos os moradores da terra, né? Porém, quando nós olhamos, nós vemos todos, né, ao mesmo tempo? Claro que não. Só Deus pode ver todos ao mesmo tempo, né? Nós vemos somente os que estão perto, né? Nós não podemos nem ver todas as pessoas, né, que estão nas igrejas da nossa cidade, né, da nossa comunidade, né? Nós não podemos, né? Nós só podemos identificar as pessoas que estão perto de nós ou na igreja aonde nós congregamos. Logo assim, a igreja visível é a nossa igreja local, é a igreja aonde nós congregamos. E na igreja visível, querido, ou igreja local, ou a igreja onde nós congregamos, existe uma verdade muito dura. Existem muitas pessoas que congregam, muitas pessoas que frequentam, mas que ainda não nasceram de novo. Pessoas que ainda não são nova criatura. Pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, tá? E essas pessoas, quando Deus olha para a Igreja Universal, né, ele não vê essas pessoas, ele só vê aquelas pessoas que genuinamente aceitaram a Jesus. Querido, existe muito testemunho de pessoas que frequentam uma igreja local, né? Exatamente, tá? E há muito tempo eles estão frequentando, até já foram batizados nas águas, porém nunca tiveram uma experiência real com Deus, não tiveram um encontro com Jesus, não nasceram de novo. Queridos, nós sabemos disso, nós congregamos, as pessoas que congregam sabem disso. E além disso, é na igreja visível que existe quem? O joio e o trigo, né? O crente, né, que faz parte da igreja invisível, né, e outro tipo de pessoa, tá? E Jesus falou que esse joio, né, ele vai ser igualzinho ao trigo. Se nós olharmos aí em Mateus capítulo 13, nós vamos ver uma parábola que Jesus disse a respeito do joio e do trigo, né? No versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, né, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio?
E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quer, pois, que vamos arrancá-las? Né? Ele, porém, lhe disse: não, para que não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixe crescer ambos junto até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai em molho para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. E os discípulos precisavam entender essa parábola. E vai chegar um momento em que eles vão pedir para Jesus explicar para ele. Do versículo 36 a seguir, né, chegando em casa, vai dizer assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram aos pés dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, né? E os joios são os filhos do maligno, né? E o inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente, né? Ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Amém? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Essas são as mesmas palavras que se repetem por 7 vezes no livro de Apocalipse. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Querido, nessa parábola, tá? Nós vemos, né? Não é só o joio que há na igreja visível, tá? Há aquelas pessoas também que não nasceram de novo, tá? Além do joio, existe aquelas pessoas que não nasceram de novo na igreja, né? E essas pessoas que não nasceram de novo, nós cremos, né? Que com a administração, com os ensinos, com as pregações do evangelho, né? A palavra de Deus vai fazendo sentido na vida deles, e vai chegar um momento em que eles vão acordar, eles vão despertar, né? Aquilo que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14: desperta tu que dorme, né? No meio dos mortos, que Cristo te revelará, né? Vai chegar um momento que eles vão despertar, tá? Nós precisamos entender essa diferença, querido, entre a igreja local, a que é a visível, a igreja, né, tá? Aonde nós congregamos, e a igreja universal, a Assembleia dos Santos, né? É a igreja dos primogênitos, né? Que é a igreja invisível, né? Nós sabemos que a igreja universal é a igreja que Deus vê todos ao mesmo tempo, mas todos os santos, tá? Porque a igreja universal ou a igreja invisível é composta pelas pessoas salvas, cujo nome já estão escritos no céu, tá? Já a igreja local, Deus vê todos os salvos, porém na igreja local, Deus também, né, vê que existe pessoas que não são salvas, e essas pessoas, na realidade, Deus não vê quando ele vai tratar de olhar a sua igreja. Também existe outros que ali estão, como o joio, né, que foi o próprio Satanás, né, que o semeou, o próprio diabo que semeou o joio no meio do trigo, né? E nós sabemos também, né, que a Bíblia vai tratar, né, ali quando a gente olha Mateus capítulo 25, né, tá, de bodes e ovelha, tá? Só para que você possa entender, tá? Queridos, para que nós possamos entender o que é a igreja, precisamos deixar bem claro, né, tá? 3 pontos muito importantes. Primeiro, o que é, né, a Igreja Universal? É a igreja que Deus vê, né? É o conjunto dos que realmente nasceram de novo, os salvos, a nova criação de Deus.
A igreja universal é a igreja que vai subir no arrebatamento. Outro ponto, a igreja visível, né? É a igreja local, né? A reunião dos salvos que vemos, tá? Porém, há pessoas no meio da igreja visível que não são salvas, né? Que ainda não se converteram, além do joio, né? Terceiro, tá? O ensino para a igreja é para todo o ensino é para a igreja e também para o indivíduo. Veja bem, no Novo Testamento, nós vamos ver que existe 4 evangelhos, né, que testemunham a respeito de Jesus Cristo. Nós vamos ver que no Novo Testamento, né, tem um livro chamado Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico que conta, né, os 33 primeiros anos da igreja, que revela como que a igreja foi formada. E em seguida nós vamos ter as epístolas, né, de Romanos até Judas, né? As epístolas contêm orientações diretas para a igreja. As epístolas descrevem como a igreja deve ser organizada. As epístolas descrevem como eu devo andar nesse mundo com a nova vida que eu recebi de Jesus Cristo. As epístolas, né, vai me ensinar como deve ser o meu relacionamento com Deus. A epístola vai me ensinar como deve ser o meu relacionamento com o Espírito Santo. As epístolas vai me ensinar como deve ser meu relacionamento com Jesus Cristo. A epístola vai me ensinar como deve ser meu relacionamento com o meu próximo. As epístolas vai me ensinar como deve ser o meu relacionamento com os meus negócios, né? Ou seja, tudo está nas epístolas. Por isso que nós devemos ler e reler de Romanos até Judas. Lá está a base de ensino para a igreja e para mim, como pessoa, como indivíduo, tá? Nós vamos ver, querido, na carta dos Efésios, no capítulo 3, né, o apóstolo Paulo vai estar dizendo que a igreja era um mistério que agora no seu tempo foi revelada. No Velho Testamento, né, nós vemos que essa igreja não foi profetizada. A igreja era um mistério, ela estava escondida em Deus. E Paulo agora se relacionando com Deus, buscando em Deus, estudando, Deus vai revelar para ele. Ou seja, aquilo que ele vai tirar do velho, estava escondido no velho, tá? Querido, entende uma coisa, mistério é algo que Deus ainda não tinha revelado, e se Deus não revelar, ninguém nunca saberia do que se tratava este mistério, tá? Olha o que Paulo vai dizer, né, a partir do versículo 3 de Efésios 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão dos mistérios de Cristo, no qual outros séculos não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito e a seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiro de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e de demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestade
no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis na minha tribulação, por vós que são a vossa glória. Amém? Olha, nós vemos que Paulo vai falar, tá? Que esse corpo, né? Ele vai ser formado, né? Que os gentios são co-herdeiro de um mesmo corpo e participante da promessa do Cristo pelo Evangelho. Eu louvo a Deus porque eu era um gentio, você era um gentio. E nós vamos ver na carta de Efésios, nós vamos ver, né, que Israel e gentio formando esse corpo, formando essa noiva, formando a igreja. No versículo 11 a seguir, veja bem. Portanto, lembrai-vos que no outro tempo eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Portanto, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando as paredes de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estava longe e aos que estava perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos do santo e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, na qual também vós sois juntamente edificado para a morada de Deus em espírito. Amém? Graças a Deus, né? Que eu e você, a Bíblia vai falar de nós, né? No versículo 14, na parte B, o qual de ambos os povos fez um, quer dizer, do gentio e os Israel, ele fez um povo. Que povo é esse? É justamente essa raça formada em Jesus, cuja origem é o céu. E no versículo 15, né, na parte final, vai dizer que Cristo, para criar em si mesmo, né, dos dois, né, um novo homem, né, tanto do judeu quanto do gentio, nos transformar no novo homem, né, fazendo a paz. Querido, que lindo, né? A igreja é o novo homem diante de Deus. Igreja é um novo homem diante de Deus. É uma nova raça diante de Deus. Aleluia, que Cristo é a cabeça. Deus reverteu o processo quando as nações temos acesso a Deus novamente, para a glória do nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te adorar por essa oportunidade de aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.